Agora nós vamos analisar a cavidade da laringe de um modo mais geral, né? Revisando lá os pontos que nós já vimos para chegar a uma conclusão final dessa temática, né? E eu vou usar aqui a temática do câncer porque ela é bem objetiva, né, nas relações que o câncer de laringe tem com os segmentos funcionais e anatômicos da laringe, né? A cavidade da laringe nada mais é então do que todos aqueles espaços que nós estamos falando desde o começo da aula, né? Seja na divisão clínica ou na divisão morfológica, né? Supraglote, glote, infraglote, ou vestíbulo, ventrículo e cavidade infraglótica, né? Mas é todo esse espaço que vai desde o ádito até a traqueia, né? E o câncer de laringe, né, que acomete aqui esse segmento então do pescoço, ele vai ter sempre uma correlação bem direta, né, com esses segmentos funcionais e anatômicos da laringe, e por isso que eu acabei selecionando essa temática aqui, né? Isso porque cada uma daquelas regiões da laringe, né, na divisão clínica, eles vão ter uma associação mais específica com uma função, né, desses órgãos da laringe. A supraglote é aquele segmento, né, onde nós temos aqui principalmente a epiglote, né, que é aquele segmento que está ligado com a deglutição, né, com o fechamento do átrio da laringe durante lá a terceira fase da deglutição. Nós temos a glote, que é onde estão as pregas vocais, né, que seria aqui a unidade funcional da laringe, portanto, né, a relação principal com a voz, e a cavidade infraglótica, né, que estaria ligada então aqui essencialmente com a respiração. E como o câncer de laringe, ele pode acometer qualquer um desses, ele pode invadir, né, qualquer um desses andares da laringe, dependendo do grau de estadiamento e dos linfonodos, né, e do câncer que essa pessoa tem, que pode acometer um ou mais de um andar, né, os sinais clínicos que essa pessoa apresenta, eles vão estar sempre ligados a um ou outro andar desses da laringe, né? Por exemplo, os pacientes, né, com tumores supraglóticos, eles vão sempre apresentar algum grau de disfagia, justamente porque eles vão acometer, né, aquele segmento da laringe, da cavidade da laringe, ligado com a epiglote, né, que é essencialmente aqui de deglutição, né? Os tumores glóticos, né, que são aqueles que vão acometer as pregas vocais, eles vão sempre evoluir com algum grau de disfonia, né? O paciente vai apresentar alguma alteração vocal, né? Essas alterações vocais são chamadas de disfonias, podendo chegar à afonia completa, né? Quando a pessoa não consegue emitir som nenhum com as pregas vocais. Já os tumores infraglóticos, eles vão evoluir com algum grau, né? Com algum grau de ruído respiratório, né? Um barulho ao respirar, justamente pelo movimento que o tumor vai desenvolver, né, nessa parte aqui da mucosa da laringe, né, podendo chegar à obstrução completa das vias aéreas inferiores, né, também dependendo, claro, do volume dessa massa tumoral, né. Existe uma outra doença, né, que a gente pode considerar que na verdade é uma alteração embriológica, né, que é denominada de teia laríngea, né. Essa teia laríngea nada mais é do que uma alteração congênita que envolve a falta de separação das duas metades da mucosa da glote, que é identificada já ao nascimento na maioria das vezes, né. Essa teia laríngea, então, nada mais é do que a continuidade, né, da mucosa entre as duas pregas vocais, né. Aqui eu tenho um padrão da laringe, né, normal, como ela deveria ser, e aqui todos os quatro níveis da teia laríngea, né.
O grau 1, quando a teia, né, ela ocorre apenas no ângulo das pregas vocais, né, na parte anterior ou no terço anterior das pregas vocais. O grau 2 é quando a teia acomete o terço anterior, chegando, na verdade, né, até a parte média da glote, né. O grau 3 é quando a teia ela passa do ponto médio, né, central aqui da glote, mas sem atingir a totalidade. E o grau 4, que seria o mais grave, inclusive quase incompatível com a vida, ou incompatível com a vida se não tratado imediatamente após o parto, que é quando a teia oblitera, né, completamente aqui a glote, né, já que esse espaço que a gente está vendo aqui triangular é o que nós chamamos de glote, né, já que é o espaço virtual aqui entre as pregas vocais, ok? Na verdade, esse é uma alteração, né, de interesse otorrinolaringológico, mas que é muito, quer dizer, que está basicamente exclusivamente ligado, né, com a clínica pediátrica, né, já que ele é observado pela equipe que está acompanhando, né, a criança em sua relação com o parto, né. Eu selecionei aqui algumas imagens clínicas, né, que foram feitas em crianças com teias laríngeas, e aí eu queria que vocês revisassem essa classificação que eu acabei de comentar os critérios para vocês, né? Lembrem aí de então tomar nota de todos esses critérios, cada um deles, e aí eu quero que vocês usem, né, sabendo desses critérios, usem esse conhecimento para classificar as teias laríngeas no próximo slide, tá? Deem pausa aí para analisar e classificar essa primeira teia. E aqui eu tenho mais 2 outros casos para vocês classificarem. Lembrando aí de acompanhar, né, os critérios que eu comentei anteriormente. Caso queiram analisar, né, em detalhes esse estudo, né, basta clicar nas imagens que vocês têm acesso aí ao artigo completo. Ainda analisando a cavidade laríngea, né, agora partindo para um segmento de mais casos, né, pensando aqui na relação funcional, né, eu trago aqui agora as referências, né, para as alterações estruturais mínimas da laringe, né, que seriam aqui as doenças da mucosa da cavidade da laringe, né. Vejam aí que existem diversos padrões, né, e em todos eles, né, existe uma alteração em comum, né, que afeta apenas uma daquelas camadas das pregas vocais que nós havíamos comentado anteriormente, que é aquela camada mais superficial, né, apenas a mucosa da prega vocal, independente do tipo, né, seja um edema de Heinck ou os nódulos, né, esses pontos brancos que vocês estão vendo aqui, ou um cisto hemorrágico, né, com um grânulo de sangue, né, acumulado aqui na mucosa, né, sobre a mucosa. Em todos eles, né, a alteração em comum se dá, né, em relação aqui à mucosa da prega vocal. E aí, nesse sentido, né, os sinais e sintomas que esses pacientes vão apresentar, eles são sempre vocais, tá? Não vai existir nenhum outro sinal, né, que envolva dor ou desconforto, etc., que possa sugerir o tipo, né, de alteração estrutural mínima que esse paciente tenha que não seja um sintoma vocal, né? Vão existir para cada um deles diversos padrões sonoros, né, que vão ser detectados durante a realização do exame vocal,
e da própria laringoscopia, né, o padrão, né, de alteração que essa pessoa tem e, claro, o método de intervenção clínica, né, que deverá ser realizado, né. Do mesmo modo, nessas alterações estruturais, né, mínimas da laringe, elas são chamadas mínimas porque envolvem apenas a camada mucosa, não chega a nível muscular nem de ligamento. Existe uma outra alteração que é chamada de fenda laríngea, né, que é essa que vocês estão observando aqui. Uma laringe com produção vocal normal é essa laringe onde não há fenda. As pregas vocais elas entram em contato uma com a outra completamente durante a produção do som da voz, né? Só que em algumas pessoas, por alterações funcionais, né, algumas pela idade, outras por maus hábitos mesmo, vocais, né, acabam desenvolvendo as fendas laríngeas, né? Em algum local a prega vocal ela acaba tendo algum grau de retração ou de aumento de tecido, né, na mucosa, e que faz com que esse contorno dela se torne irregular, né? E é esse padrão, né, de formato das pregas vocais em coaptação, né, em contato uma com a outra, que vai então ser a referência de imagem para o diagnóstico do tipo de fenda vocal que essa pessoa tem, né? E aí o formato é quem vai dar o nome, né? Fenda fusiforme pelo formato difuso, fenda em ampulheta pelo formato que ela possui, né? A coaptação só existe aqui no ponto central. Fendas fusiformes parciais, né? Que seriam aqui anterior e posterior, não tem aqui numa fusiforme posterior, né? Mas teria aqui uma fenda triangular posterior, a fenda paralela, né? Que é quando a prega vocal ela quase entra em contato, enfim, né? Uma relação aqui da anatomia, né? Desse contato com as pregas vocais, né, e que fazem até sugerir que essa pessoa poderia estar ali no ciclo, né, aberto das pregas vocais, que seria aquele ciclo respiratório, né, mas em nenhum desses casos aqui isso se enquadra, né. Essas imagens, né, que foram congeladas de videolaringoscopias, né, enquanto a pessoa estava falando, né, inclusive existem lá umas provas sonoras que o clínico solicita que o paciente faça para que se registre, né, o padrão de alteração que ele possui. Para isso eu selecionei aqui 3 vídeos, né, para que vocês analisem os padrões, né, de contato dentre essas pregas vocais, né. Em todos eles eu quero que vocês analisem, né, para fazer o estudo aí tanto daquela parte anterior que nós tínhamos feito antes, né, da mucosa, análise da mucosa, da prega vocal, quanto agora desses padrões, né, de contato, né, e alterações estruturais que possam existir nessas pregas vocais, nesses 3 vídeos que eu separei, tá? Basicamente eu tenho uma videolaringoscopia e 2 estroboscopias, né, que são aqueles vídeos de alta resolução, né, da laringe, ok?